O Watch My Trading é a primeira plataforma online que realiza operações ao vivo em moedas, commodities e índices. Nós operamos em abertura de Londres, em abertura de Nova York também. Nesse vídeo eu gostaria de explicar um pouquinho sobre o funcionamento da plataforma, que é uma dúvida muito comum entre as pessoas que começam a operar com a gente, e é um passo fundamental para você conseguir acompanhar as operações ao vivo e entender. Afinal, eu comparo um pouco o funcionamento de uma plataforma para você entender funções e botões, como quando você aprende a usar um novo celular, um novo computador, um tablet, qualquer equipamento tecnológico que você precisa aprender os botões e os locais corretos de você efetuar alguma tarefa. Então é muito simples usar a plataforma, só que é uma dúvida muito comum dos clientes como fechar ordens, quais são os tipos de ordem que a gente tem dentro da plataforma. Então esse vídeo é para ajudar essas pessoas que estão iniciando com a gente nas operações ao vivo, que querem fazer parte da nossa comunidade, mas têm dúvidas com relação à plataforma de operações. Primeiro eu gostaria de mostrar que aqui a gente tem uma plataforma MT4, que é uma plataforma da MetaTrader, é uma empresa de software, então não é uma plataforma própria de nenhum broker, é apenas uma empresa de software que vende a licença da plataforma para que os brokers utilizem e conectem essa plataforma aos seus provedores de liquidez, ou à própria mesa de dinheiro do broker, né, o dealing desk do broker. E aí depende muito do tipo de broker que você tem, que aí vai ser feita a conexão com essa plataforma. Mas em si a MetaTrader é só uma fornecedora de tecnologia, tá? A empresa que oferece a MT4. Muita gente tem dúvida também quais são as diferenças entre a MT4 e a MT5, que é uma plataforma que foi lançada depois da MT4, que permite automatização de funções, e foi muito mais desenhada para social trading, para uso de robôs e para automatização de funções. Como eu falei, a gente opera aí com moedas, commodities e índices, que é o maior mercado do mundo, que envolve trilhões de dólares diariamente em todas as bolsas. Então, não é um mercado apropriado para você fazer programação através de robôs ou utilizar indicadores para tomar decisões de entrada ao mercado. Então, por isso que a gente não utiliza MT5, porque são funções que não são interessantes para a operativa nesse mercado. Então, aqui no Watch My Trading, a gente permite que você opere ao vivo, que você tenha experiência real no mercado e utilize a mesma estratégia que fundos de investimento e bancos utilizam, certo? Com os preços e com as coberturas. Então, você faz operações se defendendo do mercado através de coberturas. E você determina entradas através dos preços e não utilizando padrões gráficos ou indicadores. Então, a gente vai mostrar aqui quais são as funções que você tem que conhecer para começar a operar com a gente. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida depois, vocês fiquem à vontade em escrever no meu e-mail, que tem aqui na tela. Só solicitar ou qualquer dúvida que tenha aí a parte sobre a plataforma. Sobre a plataforma, sobre as diferenças de plataforma, ok. Eu gostaria de falar um pouquinho aqui sobre a plataforma em si. Essa observação do mercado, nós temos várias abinhas aqui, arquivo, exibir, inserir, gráficos, ferramentas, janelas, ajuda, que é como quando você abre o Word ou Excel. Então, por exemplo, aqui eu tenho a observação de mercado, onde a gente tem todos os ativos, né? Aqui só tem alguns, então, para que eu possa mostrar todos os ativos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um clique direito, mostrar tudo, certo? E aí sim vai mostrar para mim todos os ativos que eu tenho disponível na plataforma. Nessa plataforma em si aqui, a gente tem oferecimento de moedas, depois nós temos as commodities, índices e futuros nessa plataforma. Então, aqui na observação de mercado, você tem todos os ativos. Se caso na sua plataforma, a primeira vez que você fez o download da plataforma, seja uma versão demo, seja uma versão real, você pode ser que apareça a plataforma totalmente diferente do que está mostrando aqui. Então, basicamente, o que você tem que fazer para inserir a observação de mercado, que é onde tem essa janelinha com todos os ativos e o preço de venda e de compra, você vem aqui em inserir, em exibir, barra de ferramentas, e a gente vem aqui em observação do mercado. Se eu tirar, ela já não aparece, tá vendo aqui, exibir,
Ó, vou tirar o terminal, exibir navegador. Geralmente, quando vocês baixam a plataforma, não vai estar em velas nem nada, vai estar totalmente diferente de como está aqui. Então, você vai em exibir, barra de ferramentas, observação de mercado. E aí já aparece para mim todos os ativos, cada um com sua classe. Né? Se eu quiser ver aqui também, nesse mais que tem aqui abaixo do arquivo, nós temos todas as classes também. Nós temos os major pairs, os exóticos, os contratos de futuros. Então, temos aqui a disponibilidade de todos os ativos que a plataforma me oferece para fazer negociação. Então, se você quiser aparecer a observação de mercado, é aqui. Aqui nós temos o preço de compra e venda. Se você quiser ver a aba de spreads, por exemplo, é só você clicar com o botão direito e fazer clique em spread. Só um detalhe que aqui na plataforma MT4, o spread é demonstrado em pontos. Então, o que a gente tem que fazer é dividir isso daqui por 10 para que possa fazer o cálculo em pips. Né? Então, por exemplo, aqui no euro-dólar agora eu estou com 1,5 pips de custo para levar essa ordem ao mercado. Aqui no Libra-dólar eu tenho 1,8 pips, está marcando 18 pontos aqui. Então, é só uma observação, que aqui na plataforma sempre marca em pontos. Falando um pouquinho aqui sobre o gráfico. Por exemplo, eu tenho uma janelinha aqui aberta já do euro-dólar. Porém, se eu quiser abrir uma oportunidade em algum outro ativo, por exemplo, aqui no australiano dólar, eu venho com clique direito, faço clique direito em cima do instrumento, do ativo, e você faz clique em janela gráfico, tá? Tá vendo como apareceu? Geralmente assim que aparece para vocês quando vocês fazem o download da primeira vez da plataforma. E aí vocês têm que configurar essa plataforma. Então aqui a gente pode vir em gráficos e tirar a grade, por exemplo. Aqui no Watch My Trade a gente já tem um template salvo com as cores das velas, né? Azul, compra, verde, venda, com o padrão fundo preto e tudo isso. Mas se vocês quiserem optar por outras cores, por exemplo, se eu quiser selecionar que a minha vela de compra seja de uma cor, a minha vela de venda seja de outro, é só eu vir aqui em gráficos, em propriedades, e aqui eu faço a seleção das cores que eu quero configurar minha plataforma. Lembrando que a gente não opera com gráfico de linhas, nem com gráfico de barras, e sim com velas, que aí eu posso determinar o preço de abertura da vela, o preço de venda, consigo ver volume de mercado, ou se o mercado só está volátil, só está tendo cotação, que aí seria uma sombra das velas. Então, as velas nos dão uma informação importante, né? Não são elas que determinam a entrada, se a gente vai comprar ou vender, e sim os preços. Mas elas sim têm informação importante. Então, o único formato de gráfico que a gente usa são as velas. Porém, as cores, elas são opcionais. Então, a gente tem o nosso template salvo. Eu, como deixei o meu e-mail aí, também vou deixar salvo aqui no vídeo. Vocês podem solicitar o template com as mesmas cores que a gente utiliza nas operações ao vivo, caso você prefira. Mas tem gente que prefere com fundo branco, ou com a vela de compra, por exemplo, ao invés de azul ser vermelha. E isso é opcional, né? O gosto de cada um. Então, só para esclarecer aí sobre o gráfico, que você pode configurar as cores, e o gráfico é basicamente em barras, em velas, não em barras nem em linhas. Aqui esses pontilhados, eles são um indicador chamado Pivot Points, que é uma medida diária que a gente tem no gráfico, que auxilia apenas na organização dos preços. Então, se vocês precisarem também desse arquivo para instalar na sua plataforma, vocês têm que solicitar também, a gente envia para que vocês instalem na sua plataforma, que ajuda a indicar, diferenciar áreas e também para a organização dos preços, né? Quais são os preços, um promédio de preço comprador, preço vendedor que teve, de acordo com a sessão anterior de mercado. Então, como a gente está fazendo aqui hoje numa segunda-feira à tarde, a gente está promediando a abertura da Ásia ontem à noite. Tá? Aqui estou falando em relação a Brasil e Portugal. Então, sobre a configuração gráfica, é basicamente isso. Como eu falei, você pode exibir observação de mercado. Quando a gente vai em exibir terminal, aqui no terminal a gente tem algumas abas também, assim como a gente tem no Word, no Excel. Aqui em negociação,
eu tenho o meu saldo, tenho o capital líquido e a minha margem. Então, conforme eu for abrindo operações no mercado, a minha margem vai se movimentando. Ela vai ter menos flexibilidade se eu tiver muitas ordens abertas com muitos lotes, eu vou estar comprometendo mais a minha margem. Então, é importante você entender essa relação entre o seu capital, o tamanho de lote que você pode abrir e o quanto isso vai comprometer de margem na sua conta, né, de acordo com o movimento de preço. Então, essa relação é um segundo passo. O primeiro passo é você aprender a usar a plataforma, as funções, entender como enxergar cada assunto aqui dentro da plataforma, justamente para você evitar erros, falhas no momento de uma operação. Ah, eu preciso fechar uma ordem, não sei fechar. Não sei fechar uma ordem parcial, não sei programar uma cobertura. Então, é fundamental o primeiro passo, plataforma. Segundo passo, entender essa relação entre o seu capital, qual o tamanho de lote eu consigo abrir. Onde eu vejo esse tamanho de lote? A gente vem aqui em nova ordem. Aqui em nova ordem, a gente tem o volume. E aqui eu determino o tamanho da minha entrada ao mercado, né? O quanto eu quero comprar de tal ativo. Eu quero comprar um contrato de US$ 100.000, por exemplo, com o volume de um lote. Um lote caracteriza 100.000 unidades base daquele ativo ou daquele instrumento. Então, se eu fizer uma compra agora, por exemplo, no euro-dólar, significa que eu estou comprando um contrato de US$ 100.000 do euro-dólar. Se a minha conta no meu broker foi em euros, significa que eu estou comprando 100.000 unidades base. 100.000 unidades base pode ser, a minha conta pode ser em euros, e aí sim eu estou caracterizando a compra de um contrato nesse formato. Se eu estiver comprando meio lote, por exemplo, 0,5, significa que eu estou comprando um contrato de 50.000 unidades base. Aí vai depender da moeda da sua conta no seu broker. Então, basicamente, essas diferenças. No terminal você vai ver exatamente isso. Aqui em histórico de contas, conforme você for abrindo as suas posições, vai ter um histórico. Por exemplo, abrir uma ordem no Libra dólar, vai aparecer aqui. Exposição, também a relação do meu saldo, margem, capital líquido. Sobre visualizar spread a gente já falou, configuração de gráfico. Agora a gente vai falar sobre os tipos de ordem. Aqui no Watch My Trade a gente utiliza basicamente ordens diretamente ao mercado. Então, por exemplo, a gente tem abriu uma nova ordem aqui, a gente vem aqui, nova ordem. E aqui eu tenho no euro-dólar. Eu posso comprar ou vender imediatamente ao mercado a esse nível de preço. Então, eu não vou esperar a ordem ser executada a um outro nível de preço. Eu apertei aqui, vender ao mercado. Eu estou comprando euro-dólar a um lote. Eu estou comprando 1,1735. Ou se eu for vender ao mercado, eu estou comprando 1,1737, por exemplo. Tá? Então, a gente pode comprar ou vender ao mercado diretamente através do tipo aqui, execução ao mercado. Então, eu escolho o ativo, eu já estou na janelinha do euro-dólar, venho aqui em nova ordem. Estou no ouro, venho aqui em nova ordem e já vai diretamente para compra no ouro, né? Escolho o volume, nível de stop loss e take profit, nós não utilizamos essa programação, a gente só compra diretamente ao mercado e não faz programação de stop loss ou take profit. Caso você queira programar um nível de perda mínima no mercado, você deve selecionar aqui o preço que você quer deixar programado, e aí você já faz a programação do seu stop loss ou do nível de lucro, né, que você deseja parar no mercado, e aí você também faz a programação. Mas lembrando que nas nossas operações ao vivo a gente não utiliza essa função. Então você apenas abre uma nova ordem, se ele já vai diretamente no ativo, você seleciona o volume de operações de acordo com o seu capital, e aí você coloca tipo execução ao mercado. E aí você vende a esse nível de preço ou compra a esse nível de preço. Isso é igual para todos os ativos. É só você ir na janela correspondente do ativo. Aqui a gente está na Libra. Nós vamos aqui em nova ordem e selecionamos o volume, compra e venda direto ao mercado. Tá? Agora, por exemplo, se eu estou em um nível de preço aqui na plataforma, nós estamos aqui na Libra agora, nós estamos no 1,3279. Se eu quiser comprar, eu estou nesse nível de preço, mas eu quero esperar uma confirmação e só quero comprar
a um nível de preço superior ao que eu tenho agora. Eu estou no 32,79, eu quero comprar, por exemplo, quando eu chegar aqui no 33,17. Então, eu venho em nova ordem, e aí eu faço uma compra na Libra também, do tipo ordem pendente, ou seja, ela não vai ser executada a hora no nível de preço que ela tem aqui. Eu quero programar ela, por exemplo, no 1,3317, e aí sim eu faço uma ordem do tipo buy stop, ou seja, eu vou comprar a um nível de preço acima do que eu tenho atualmente, eu vou em buy stop e coloco no mercado. Tá? Aí vocês vão ver aqui em negociação já está aparecendo a minha ordem, ela só não está ativa ainda, porque não chegou nesse nível de preço. Então, o buy stop é para eu comprar a um nível de preço acima do que eu tenho atualmente. Então, a gente utiliza muito essa função nas sessões ao vivo, porque a gente já tem estabelecido o mapa de preços, que vocês podem aprender também a montar esse mapa de preços. Então, a gente já tem o nível de preço que vai ser comprador, o próximo nível. Então, a gente sempre deixa uma ordem programada. Caso o mercado esteja comprador, a gente já deixa uma ordem programada. Assim que ativar esse preço, a gente já mantém uma compra, tá? Então, buy stop é exatamente para isso. Se eu quiser fazer a mesma coisa com a venda, eu estou num nível de preço aqui no 1,3275 e quero comprar no 1,3175, né? Eu venho aqui em volume também, seleciono volume, eu coloco do tipo ordem pendente e nós vamos em sell stop. Então, o sell stop é para eu comprar para eu vender a um nível de preço abaixo ao preço que eu tenho atualmente no mercado. Enquanto o buy stop é para comprar um nível superior ao preço que eu tenho atualmente na plataforma, o sell stop é para eu comprar vender a um nível de preço abaixo do que eu tenho atualmente no mercado. Então, nós vamos aqui do tipo sell stop e programamos a ordem, certo? 3175 e colocamos no mercado. A ordem foi processada. Ela só não foi ativada ainda, tá vendo aqui com essa bolinha vermelhinha e azul aqui, de compra e de venda. Então, ela só não foi ativada ainda porque não chegou nesse nível de preço. A partir do momento que o preço da Libra chegar nesse nível de preço que eu determinei nessa ordem pendente, ela vai ser ativada e aí sim vai começar a comprometer a margem da sua conta, tá? Então, basicamente nas operações ao vivo a gente utiliza esses dois tipos, execução ao mercado e do tipo stop, que seria a ordem pendente para programar um nível de preço que eu quero que ela seja ativada. Chegou nesse nível, eu quero que ela seja ativada. Então, nós temos esses dois tipos. Nós temos também ordem pendente do tipo limit. Nós temos buy limit e buy stop. E sell stop. Porém, a gente não utiliza essas ordens. Por exemplo, uma buy limit seria para eu comprar a um nível de preço abaixo do que eu tenho atualmente no mercado. Se eu estou seguindo a um mercado comprador, não tenho por que eu entrar com uma buy limit, tá? Ou se eu estou num momento de um mercado vendedor, eu não tenho por que programar um sell limit, ou seja, eu vou vender a um nível superior ao que eu tenho no mercado. Sendo que o mais interessante seria eu vender a um nível que esteja abaixo, né, do meu nível atual. Então, não tenho por que a gente usar programação de ordens do tipo limit. Então, a gente utiliza basicamente as ordens do tipo stop e de execução diretamente ao mercado. Buy limit é para eu programar uma ordem pendente abaixo do nível de preço que eu tenho atualmente. E a sell limit é para eu programar uma venda acima do preço que eu tenho atualmente. Então, o mercado está descendo e eu vou programar uma venda acima do preço que eu tenho atualmente. Mas não são ordens que a gente utiliza nas operações ao vivo. Com relação a histórico de preços dos ativos, é possível também você vir aqui em ferramentas e vir em centro histórico, ok? E aí você seleciona o grupo de ativos que você quer. Por exemplo, a gente vem aqui nos major pairs, nós temos, por exemplo, no dólar e ien, e aí eu posso selecionar a temporalidade, que seria a formação das velas. Por exemplo, eu quero formação de velas em 1 minuto, em 5 minutos, em 15, 30. Então, cada vela dessa é formada em X temporalidade. E aí você determina, seleciona e você pode importar os dados, né? Para você ter um download aí de histórico de preços. Por exemplo, aqui eu tenho um histórico de preços do dólar em 15 minutos. Então, aqui quanto foi a abertura,
A máxima, a mínima, fechamento e o volume. Então, se vocês quiserem usar essa ferramenta também do histórico, é só vir aqui na plataforma, em ferramentas, centro histórico. Uma outra função também que a gente faz, deixa eu só colocar uma ordem direta aqui no mercado. Vamos vender ao mercado. Não, deixa eu abrir aqui no euro-dólar. A gente está para venda no euro-dólar, eu vou abrir uma nova ordem em venda, aqui no euro-dólar. Aqui é só para vocês entenderem como funciona o fechamento parcial de ordens, tá? Então, eu coloquei aqui uma ordem diretamente ao mercado, uma venda no euro-dólar. Nós estamos para a venda. Então, se você quiser fechar uma ordem parcial, basicamente você tem que vir com o botão direito, modificar ou excluir ordem. Então, você vem aqui modificar ou excluir ordem. Você vem aqui em execução ao mercado. E aí você modifica aqui o volume. Então, por exemplo, eu quero ficar com meio lote agora. Então, eu vou fazer aqui 0,5 e vender ao mercado, porque eu não quero modificar, não quero comprar, eu quero manter a minha venda, eu só quero modificar o tamanho da minha ordem. Então, pode acontecer muito isso nas sessões ao vivo da Karina comentar, de que é para fechar a ordem parcialmente, né? Vamos fechar meio lote dessa ordem, vamos deixar metade da venda ou metade da compra que a gente tem em aberto. Então, é interessante você saber que é com clique direito, vai aparecer aqui ordem modificada, você vem em execução ao mercado, mantém a venda ou a compra e você só modifica o volume, tá? Então, a gente vem aqui em vender ao mercado. Então, se vocês verem aqui, já foi, a mesma ordem já foi modificada, ok? Uma outra questão é você fazer uma cobertura. Então, o que é basicamente uma cobertura? Eu tenho aqui uma ordem de 0,50 em venda no euro-dólar e vou abrir uma ordem no sentido contrário, por exemplo, em compra em um outro nível de preço. Isso é uma cobertura. Então, eu estou no 1,1734 com uma venda e gostaria de me proteger. Por exemplo, se o mercado vier a trocar de área e de uma forma muito rápida, eu tenho uma proteção. Então, eu já tenho uma compra que vai ser ativada. A partir do momento que eu tenho uma ordem de venda e compra no mesmo ativo, a minha margem já fica equilibrada, tá? Então, a gente pode fazer aqui um exemplo. Deixa eu só fechar essa ordem, ok. Ok. Então, nós vamos aqui abrir. Aqui a gente mantém a ordem em 0,50. Então, se a gente abrir uma nova ordem aqui no euro-dólar e vender ao mercado, em comprar ao mercado, vocês estão vendo que a margem aqui está comprometida, a gente está falando de margem está a um nível excelente por causa do capital da conta. Mas se a gente ver, se eu comprar ao mercado agora, vocês vão ver que o nível de margem vai ficar estático. Ó, só para vocês verem e fazerem um teste. Tá vendo? Ah, eu abri em 1. Modificar ou excluir ordem. Vamos lá. Ordem modificada. Então, vamos aqui, execução ao mercado. 0,50. Comprar ao mercado. Deixa eu fechar essa ordem. Então, se vocês verem aqui, tá vendo que a margem já ficou equilibrada? Então, eu sei que o mercado está vendedor e programo uma ordem de cobertura no sentido contrário, que pode ser no mesmo volume da minha ordem original, certo? Eu posso programar um buy stop, por exemplo, quando ativar uma outra compra, uma ordem de compra no sentido contrário, e aí sim a minha ordem se mantém equilibrada e eu posso ficar tranquila em relação à minha ordem original. Em muitos casos também não é necessário programar cobertura, mas em alguns casos sim. Então é interessante que vocês saibam como funciona a programação da cobertura, que deve ser na mesma proporção da minha ordem original, no meu caso aqui da minha venda, e que pode ser também no dobro, né? Dependendo da situação de mercado, a gente abre uma cobertura, se teve uma reversão muito forte, a gente abre uma cobertura no dobro, né? Eu estou vendida, de repente teve uma reversão de mercado, eu programo uma cobertura com o dobro da minha ordem original. Então,
Basicamente são essas as funções: fechamento de ordem parcial, programação de coberturas, os tipos de ordem que a gente usa, do tipo stop, sell stop, buy stop, execução ao mercado, e a administração da sua conta aí, que vai depender do tamanho do seu capital. Quando a gente fala para trabalhar com um lote, que é o que vai te dar por PIP, $10 por PIP, você tem que ter, em média, $2.000 de capital para operar nessa conta. Né? Não é interessante você operar com um lote, comprar um contrato cheio, supostamente contrato, em uma conta que seja de $1.000, por exemplo. Então, é necessário que você tenha para operar com um lote tranquilamente, para que você tenha uma margem mais flexível, que você não venha a ter desesperos, né? Porque vai comprometer muito a sua margem com uma conta de $1.000. Então, para você operar com um lote, o interessante é você ter um capital acima de $2.000 para operar no mercado. Eu acredito que são essas as principais dúvidas aqui na plataforma. Uma outra questão também é sobre as linhas. Como eu falei, a gente tem aí o mapa de preços, né, que você já determina qual nível de preço é comprador, qual nível de preço é vendedor. Durante a sessão, às vezes a Karina fala, olha, se atingir tal nível no 17,70, e você quer marcar esse nível. Essas linhas aqui horizontais, elas são justamente para isso, né, para você armar o seu mapa de preços um pouco antes da sessão, ou conforme as nossas orientações. Vamos esperar mais 15 minutos a chegar em tal nível de preço, primeiro, para ter uma confirmação, para entrar ao mercado, ou para programar uma ordem do tipo stop. Então, para você incluir essas linhas na sua plataforma, você tem que vir aqui e inserir linhas, linha horizontal. E aí você faz um clique aqui na plataforma. Tá vendo que ela não se movimenta? Você faz um clique duplo nela, ela aparece um quadrado aqui no finalzinho da linha. E aí você já pode movimentar ela para fazer a marcação dos níveis de preço que você quer. Né? Então, essas linhas são interessantes para isso. Tem outras funções aqui na plataforma, tem inserir diversos indicadores. Vocês estão vendo aqui, tem uma infinidade de indicadores. Mas esses indicadores que vêm como configuração da plataforma, que você pode utilizar ou não, eles não acompanham o movimento de preço no mercado. Por isso que a gente não utiliza. E aqui a gente tem os Pivot Points, que é uma ferramenta que a gente utiliza, só que ela não vem já pré-configurada na plataforma, você precisa instalar. Então, se vocês precisarem do arquivo para instalar na sua plataforma, é só solicitar que a gente envia. E aí você vem aqui em arquivo, abrir pasta de dados, MQL4, Indicators, e vocês copiam aqui dentro da plataforma, tá? O arquivo que eu enviar para vocês. Então, basicamente, são essas as funções que você precisa conhecer para operar com a gente. E também sobre as temporalidades. Esqueci de falar sobre a temporalidade. Aqui nas temporalidades, você vem aqui em exibir, barra de ferramentas, por exemplo, time frame. Então, aqui inserir, exibir, barra de ferramentas, time frame. Quando a gente vem aqui em time frame, a gente tem formação de velas em 1 minuto, em 5 minutos, em 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas, um dia, uma semana e mensal. Aqui no Watch My Trading, como a gente faz operações diárias, para a gente fazer entradas ao mercado, a gente sempre usa formação de vela em 15 minutos. Se eu quero fazer análise histórica de mercado das últimas sessões, a gente sempre vai em 1 hora, por exemplo, tá? E aí, se eu quero fazer dos últimos meses, do último ano, por exemplo, a gente sempre vem em análise em 4 horas, né? Mas para entradas ao mercado seria em 15. É interessante vocês conhecerem sobre isso também. Sobre os ativos que a gente opera nas sessões ao vivo, tanto quando abre mercado em Londres ou em Nova York, ou quando a gente abre sessões durante o dia que tem algum dado de impacto no mercado, vai depender muito, mas basicamente o que a gente opera todos os dias é o euro-dólar, né, que representa aí 30% das operações no mercado interbancário, que aí são grandes bancos, grandes companhias comprando e vendendo dólar e euro todos os dias. Então, esse par lidera de transações no mercado. Nós temos o dólar CAD, o dólar iene, também, que tem muitas transações. O australiano dólar e o neozelandês dólar, eles são ativos para negociar, principalmente quando abre o mercado asiático,
ok? Então, para a abertura de Londres e de Nova York, já não é tão interessante operar com o australiano dólar ou com o neozelandês dólar, aqui. Janela, botão direito, janela ao mercado, já abriu aqui para mim, eu venho em gráficos, template. Vamos aqui carregar template, que já tenho salvo, já apareceu para mim o meu template, né, que é o que a gente usa aqui no Watch My Trade. Como eu falei, vocês podem configurar as cores, só vir em gráficos, propriedades e configurar as cores, instalar os pivots e tudo ok. Então, a gente opera de moedas euro-dólar, dólar-CAD, dólar-ien, australiano, dólar, neozelandês dólar, que seriam moedas para operar quando abre o mercado asiático. Operamos de commodities o ouro e o petróleo, depende das oportunidades que a gente tem no dia. E em índice a gente opera principalmente o DAX, que é um índice alemão. Tá? Então, esses são os principais ativos que nós operamos. Com relação ao horário aqui da plataforma, ele é um horário de Londres, porque o nosso broker, os servidores do broker estão em Londres, então o horário na plataforma marca o horário de Londres, ok? Então, eu espero que tenha ficado claro e com certeza, se vocês tiverem solicitação de template para configurar ou para instalação dos pivot points ou qualquer outra dúvida com relação à plataforma, fiquem à vontade em perguntar, porque é como eu falei, é um passo fundamental para a operativa com a gente nas sessões ao vivo, tá? Esse é o primeiro passo. Então, muito obrigado e até logo.